quais são os tipos de ansiedade? Os tipos mais comuns, tá? De como que a ansiedade pode se apresentar. Crise de pânico ou síndrome do pânico. Qual a diferença? A crise é uma crise. A síndrome é quando a pessoa passa a ter várias crises de pânico. Aí podemos dizer que é uma síndrome do pânico, ok? Síndrome do pensamento acelerado. Não adianta, parece que onde você está, a cabeça não para, sabe? Não importa se você tem uma coisa para fazer ou 10. A cabeça o tempo todo ali, né? Um amigo meu que falava, parece que a gente está sendo pensado, né? Eu não penso, estou sendo pensado. O pensamento está me dominando de tal forma que ele, de tão acelerado que ele fica. O transtorno da ansiedade generalizada, conhecida como TAG, que assim, não é uma ansiedade tipo, quando eu vou fazer isso eu fico ansiosa, ou determinada situação me deixa ansiosa. Tudo deixa ansioso, tudo a pessoa fica ansiosa. Se tem muita coisa para fazer, se não tem nada, se tem algo de novo ou se não tem, começa a, de fato, experimentar um sentimento de ansiedade generalizada, tá? Fobias, né? Fobia é uma forma de ansiedade. A mais comum, as mais comuns, né? Seria a fobia social e a agorafobia. A agorafobia é aquela coisa assim de lugares grandes, abertos, cheios de gente, que a pessoa às vezes tem uma crise de ansiedade por conta disso. E a fobia social, tá? Que é a fobia justamente quando você às vezes tem que sair de casa, tem que lidar com outras pessoas, a pessoa já começa a desenvolver uma ansiedade dali e muitas vezes não consegue nem sair de casa, né? Pode desenvolver uma crise de pânico por conta disso. O transtorno obsessivo compulsivo, TOC, ele é um tipo de ansiedade. Tem gente que brinca e fala, tô organizando tudo, tô com TOC, quem dera que fosse uma coisa assim leve. O TOC ele é muito sério. Tem pessoas que elas não conseguem sair de casa por conta do TOC, sabe? Porque às vezes ela é tantas coisinhas que ela precisa cumprir, sei lá, precisa lavar a mão não sei quantas vezes, ou precisa arrumar isso, arrumar aquilo, que ela não consegue sair de casa ou perde os horários. É muito sério. Algumas pessoas acabaram desenvolvendo TOC na época da pandemia, por conta da questão da higiene, ainda mais no começo, né, que tinha muito de lavar a mão, botar máscara e o álcool gel e tudo. Algumas pessoas desenvolveram TOC. Eu cheguei a tratar gente que estava apresentando esse sintoma, sabe? E a pessoa não percebe. E não consegue sair daquilo também, então é bastante sério. O TOC precisa muito procurar ajuda para poder melhorar. E o transtorno do estresse pós-traumático, né? A pessoa passa a desenvolver uma ansiedade muito grande após viver um trauma muito sério, passado um tempo, porque existe assim, logo depois de um trauma, obviamente, que a pessoa não vai ficar bem. Mas o transtorno do estresse pós-traumático passa um tempo e a pessoa continua tendo reações, né, muito sérias em relação ao que ela viveu, começa a dormir e ter muitos pesadelos, precisa muito tratar. Todo tipo de ansiedade é sério, com certeza, todo tipo merece atenção, merece tratamento quando sentir que está saindo do eixo. Mas é claro, quando a gente fala assim de um toque, de um transtorno do estresse pós-traumático, a pessoa precisa buscar logo um tratamento, porque é um tratamento bastante profundo. A síndrome de burnout também está dentro desse quadro. A síndrome de burnout, o que é importante a gente entender? Muitas vezes fala assim, estou entrando em burnout, como se fosse chegando no esgotamento. Pelo menos no Brasil, de acordo com o CID, que é o documento de referência de doenças, a exaustão resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Ou seja, para ser burnout, a causa tem que ser profissional. Entende? Porque às vezes a gente entra no esgotamento, mas a causa não é o profissional. Ou então a pessoa chega no limite no trabalho, acredita que está em burnout porque ela não está dando conta, mas se você parar para olhar, ela está com problema no relacionamento, ela está com problema em casa, ela não está dormindo bem, né? A gente vê o que é causa, o que é consequência, não está se alimentando bem. E mais o trabalho é como se fosse tudo junto, ela não dá conta, ela chega no limite. Mas aí não necessariamente é um burnout. Ela chegou realmente no limite, numa exaustão, precisa tratar. O burnout, a síndrome do burnout, é porque a causa é o profissional.
Por exemplo, pessoas na época do Covid, muitos médicos entraram realmente em burnout. Por quê? Eu acho que o médico ele não conseguia nem ir para casa descansar, porque era como se ele sentisse que ele não tinha o direito, sabe como é que é? Tipo, as pessoas estão lá, estão morrendo. Então ele tinha que ver amigos morrendo, sem saber como lidar. A família, né? O medo até de voltar para casa e passar para alguém. Era muita coisa para lidar, mas era relacionada ao trabalho especificamente, ainda que por conta de uma doença. Então eles realmente entraram no burnout. Pessoas que, lugares violentos, eu sou do Rio de Janeiro, imagina, né? Quem lida com segurança no Rio de Janeiro é suscetível a burnout, porque é uma tensão, né? Um risco ali de vida o tempo inteiro devido ao trabalho. Tá? Então é importante entender aí o que é o burnout especificamente, e claro que, assim, e se cuidando para não chegar num ponto de burnout, porque o burnout, a pessoa, ela chega no limite mesmo, de não se aguentar, de tipo, entra quase que numa depressão profunda, porque acaba as forças, não consegue nem sair da cama.